Welcome. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, galera, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Quem foi no encontro das moças semana passada, que está aqui hoje também? Seja bem-vindo, para trabalhar para Jesus, amém? Eu tenho um tema para pregar hoje. Eu sou um pastor meio fraco, Isaú, de tema. Eu aprendi a colocar tema na mensagem, porque todo sábado a gente prega, né? Para não pregar mesmo, para os irmãos ficarem assim, ele já pregou essa mensagem aí. Se eu fosse colocar o tema dessa mensagem hoje, eu ia colocar assim, mas ele já tem um tema, a galera da mídia já tem um tema. Mas se eu fosse colocar um tema, era o desabafo de um pastor. Mas não é esse tema que eu vou usar. Como foi o tema que eu botei, hein, mídia? Constância na caminhada. Diga, constância na caminhada. Talvez você já viu essa frase, e eu quero começar essa frase falando sobre isso hoje. O importante não é como começa, e sim como termina. Alguém já ouviu essa frase? Alguém já ouviu essa frase? O importante não é como começa, e sim como termina. Talvez você chegou aqui, você vem de uma caminhada talvez de pecado, de frustrações, de decepção, de orfandade, de abandono, de traumas, de muitas coisas. Olha aqui para mim, como pastor, seu pastor, o importante não é como começa e como termina. Diga para a pessoa que está do teu lado, ei, cutuca ele aí. O importante não é como começa, como termina. Abra a tua Bíblia em Eclesiastes. Versículo 8. O fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Diga o fim, diga o fim, diga o fim das coisas é melhor do que o início. A palavra de Deus nos garante isso. Não é uma frase motivacional. Não é uma frase que você vai sair daqui com a tua alma ou com uma palavra de autoajuda. Mas é uma ajuda do alto de Deus para o seu coração. Que o importante não é como você começou a sua jornada. O importante é como você vai terminar. E a Bíblia diz, sabe, que no final, lá em Apocalipse, vai terminar bem. Diga, vai terminar bem. Vai terminar bem. Billy Graham, em uma de suas pregações, ele diz assim: eu já li o fim, eu já li o que diz Apocalipse, e a Bíblia diz que vai terminar bem. Que vai terminar bem. Então talvez você chegou aqui,
Uma vez perguntaram para um pastor, se eu não me engano foi o pastor Nonato, para aquele pastor que ele postou a foto no batismo. Quem viu a foto do pastor no batismo? Quem estava aqui no batismo? Pastor bem criança, no batismo dele. Como ele diz, ele não tem ovelha feia, né? Mas o meu pastor era desprovido de beleza. Não havia formosura nenhuma nele. Então, um pastor chegou para um pastor, eu acredito que foi ele ou foi outro pastor, mas eu lembro a história ele contando. Aumenta para mim aí, esse teclado tá saindo não. Aumenta aí. Bota para o povo. Eu estou pedindo, ok? Para não sair no worship fair dizendo que eu bati no tecladista. Vamos lá. O pastor perguntou para um pastor, não sei se foi o pastor Nato, mas eu já vi ele contando essa história. Pastor, você já pensou em desistir? Você já pensou em desistir? Alguém aqui já pensou em desistir? Alguém já pensou em desistir da fé? Sair, sabe? Eu vou viver minha vida mesmo na bagaceira. Porque parece que quanto mais oração, mais assombração aparece. Quanto mais eu oro, mais o negócio pega. Quanto mais eu jejum, mais o negócio pega. Quanto mais eu oro para a nação, mais a nação se corrompe. Alguém já viu isso? Perguntaram para um pastor e disse assim: pastor, você já pensou em desistir? Aí ele disse assim: sim, toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Alguns jovens já perguntaram para mim: o senhor já pensou em desistir? Você já pensou em pular do barco? Já. Nem todos os dias você acorda, uau, estou empolgado para pregar na Aliança Jovem Sábado. Nem todos os dias você acorda empolgado, sabe, dizendo assim: não, eu quero ler a Bíblia hoje, eu quero ler teologia, eu quero me aprofundar, eu quero, nem todos os dias, olha aqui para mim, nem todos os dias, mas eu quero hoje compartilhar alguns princípios para a sua caminhada, sobre constância, que eu aprendi, por isso que eu estou dizendo que é um desabafo do pastor para o seu coração. Ei, você não nasceu para desistir, você não nasceu para parar, você nasceu para continuar. Um dia eu fui pregar no encontro de criança, o primeiro encontro de criança aqui. Eu não vou dizer que alguns aqui estavam no encontro de criança e hoje já são adultos, tipo Isaú, João Marcos. Eu fui pregar uma mensagem de oração e eu estava dormindo à noite e me veio uma frase, eu não sei, hoje tem música com essa frase, mas veio essa frase: oração é como respirar. Diga, oração é como respirar. E eu fiquei com essa frase, e veio outra frase e disse assim, no mesmo momento que eu estava no sonho, não sei se eu estava na carne ou no espírito, eu sei que eu estava lá. E veio outra frase dizendo assim: orar é como caminhar. Orar é como respirar. E orar é como caminhar. E eu peguei isso para a minha vida. Que orar é como respirar. Se eu paro, eu morro. Orar é como caminhar. Se eu oro, eu estou em
constante movimento, em constante caminhada. Então eu já não serei quem eu fui ontem, quando eu começo a orar. Então nessa noite eu quero compartilhar para você um pouco, sabe, do segredo para você se manter constante. Nem todos os dias você vai acordar empolgado. Nem todos os dias. Minha esposa falou assim para mim ontem, eu acho, amor, tu já tem a mensagem para a Aliança Jovem? Eu falei, não, amor, parece que o poço tá seco, parece que não tem água. E quando eu acordei pela manhã, eu lembrei de uma música, né, do Gustavo Lima, mas não vou cantar aqui não. Eu comecei a orar, e Jesus começou a falar comigo sobre constância, sobre ser constante. Sabe, muitas vezes tem muita gente que é constante e ele se orgulha de ser constante. E muitas vezes eu falei esses dias com os machos lá em casa, eu falei que a maior luta nossa hoje não é simplesmente contra, contra o ensino, contra o conhecimento, mas são contra pessoas orgulhosas, são contra pessoas, sabe, a gente fala muito nessa frase sobre precisamos de empatia, sendo que muitas pessoas não têm empatia nenhuma. E nós precisamos orar para que essas coisas pequenas não nos derrubem. Então, sabe, quando eu comecei a minha jornada de fé, sabe, nem sempre foi aquele prazer de orar, nem sempre foi aquele prazer de adorar, nem sempre foi aquele prazer de ler um livro, nem sempre foi aquele prazer de dizer, meu Deus, eu preciso jejuar. Não, nem sempre foi esse prazer. Mas sabe de uma coisa? Eu fui criando constância na minha vida, de dizer, Jesus, me ajude a não parar, me ajude a não desistir, me ajude a permanecer nos teus santos caminhos, porque a tua palavra diz que o Senhor é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Todo aquele que está enxertado na videira, todo aquele que está plantado na videira, não vai morrer e vai produzir frutos. Vocês estão aqui? Então o segredo para a sua caminhada, o segredo para a minha caminhada, digo, o segredo para a minha caminhada é ser constante. É ser constante. E como é que você faz para ser constante? Olha aqui, vamos fazer coisas práticas da vida. Quem ensinou? Sua mãe ainda escova seu dente hoje aqui? Alguém ainda? Tem alguma criancinha ainda que a mãe escova os dentes? Tem alguém? Tem alguém ainda que a mãe acorda de manhã e diz, vem aqui que eu vou escovar teus dentes? Alguém tem aqui? Nós vamos orar hoje. Você criou um hábito de escovar os dentes, sim ou não? Sim ou não? Qual é a primeira? Alguns não fazem a primeira coisa, né? Mas qual é a primeira coisa diária de um ser humano quando ele acorda e que ele fica em pé? Ele corre ao banheiro. Algumas pessoas vão à geladeira, bebe um copo de água, porque ele é fitness. Para limpar, não sei o que diz lá com limão, né? Mas qual é a primeira coisa que você faz? Você vai e escova o dente, porque você criou um hábito. Sua mãe, seu pai lhe ensinou quando você era uma criança, e depois daquele dia, você criou esse hábito todos os dias, de escovar o dente. Os americanos escovam uma vez no dia, o brasileiro escova 3 mais ou menos. De manhã, meio-dia e à noite. Alguns, se não escovar nenhum, pode esperar que o pastor vai marcar um discipulado urgente. Mas você criou um hábito. Algumas pessoas aqui, meio-dia, almoça algumas vezes sem fome, sim ou não?
Sim ou não? Vamos lá, vocês estão comigo? Por que você almoça 12 horas ou 12 e meia, algumas vezes sendo que você acabou de comer um prato de panelada 10 horas da manhã? Porque o seu estômago, sua cabeça assimilou algo que você fez a vida toda, dependendo da comida da mamãe e do papai. Por quê? Porque alguns aqui, o papai e a mamãe gritavam 11h50, vai banhar, Gerald, porque o almoço está na mesa. Oh, Gerald, vai banhar porque o almoço está na mesa. Seu café com torradas quentes, ovos mexidos estão na mesa. E você criou algo psicológico que você tem que almoçar. Porque você criou um hábito. E a sua vida de oração, a sua vida de leitura da palavra, a sua vida de busca, precisa ser um hábito. Nem todos os dias você vai acordar empolgado. Nem todos os dias você vai acordar, sabe, apaixonado, como nós cantamos aqui algumas vezes. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, eu estou desesperado, no meio da noite acordo me... Oh, irmão, se você acorda todo dia apaixonado, quando terminar esse culto você vai orar por mim, porque eu quero receber transferência. Eu quero receber, porque nem todos os dias nós estamos empolgados. Mas vamos lá, a Bíblia. Provérbios 1:32. Você vai passar por estações. Você vai passar pelos vales. Você vai passar pelos altos. Você vai passar pelos montes. Você vai passar pelos desertos da vida. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso, que nós vamos passar pelas estações, sabe, de muita chuva. Outros nós vamos passar pelas estações de muito calor. Nós vamos passar, mas eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz que quando o Filho do Homem vier e ele vai voltar, todo monte será aplanado, todo vale será aplanado. Então até isso acontecer, nós precisamos manter-se constante na nossa jornada. Pois a inconstância dos inexperientes o matará, e a falsa segurança dos tolos o destruirá. Provérbios 28:14. Provérbios 28:14 diz assim: feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá do mal. Feliz, bem-aventurado, feliz é o homem, feliz é o homem, feliz é o homem que é constante no temor do Senhor. Sábado passado, o Daniel fez uma pergunta na minha casa: pastor, o que é o temor? O que é o temor para o Senhor? O que é o temor? Eu disse, para mim, Danilo, não. Para a Bíblia diz que a palavra temor, no original, não tem a ver com medo. Não tem a ver com medo. Por muitos anos, nós fomos criados com uma impressão de Deus. Nós temos que temer ao Senhor. Então, eu acreditava quando eu me converti. Eu não nasci aqui na igreja. Eu não vim da igreja. Mas quando eu me converti, eu imaginava assim: pequei. Estou lascado. Vou apanhar. Eita, vou ser castigado. E muitos de nós imaginávamos um Deus
barbudo, com um cajado na mão, duro, rigoroso, dizendo: você pecou, e agora eu vou tacar o cajado na sua cabeça. E nós fomos ensinados sobre temer ao Senhor, é que temer era ter medo de Deus. Mas a palavra diz que esse temer é de intimidade. O princípio do conhecimento é o temor do Senhor. Sabe, o temor do Senhor é para a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Se eu tenho intimidade com Ele, eu tenho respeito, eu tenho admiração, eu tenho reverência a Ele. Olha aqui, eu como pastor, eu sou um cara muito livre, mas parte de nós falta reverência ao Senhor na hora da adoração, falta reverência ao Senhor na hora do culto, falta reverência ao Senhor na hora que nós estamos entoando a adoração a Jesus Cristo. Ficamos inquietos, sentamos, celular, sabe, vamos para todas as áreas, ficamos já programando o que vai acontecer depois do culto. Olha aqui, nós precisamos que o temor do Senhor esteja nesse lugar de reverência, de você, quando a presença de Deus desce num lugar, a presença, sabe, a glória de Deus. Você já parou para pensar? Você já parou? Eu não sei, mas quando a presença de Deus paira num lugar, a presença manifesta de Deus nos irmãos, eu fico quieto. Talvez algumas vezes eu não entenda, mas eu vou dizer: Senhor, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Eu tenho uma canção, um CD no HD na minha casa. E eu tenho uma canção que eu adorava essa canção, com o tio desse menino aqui, bem nós adolescentes. Que ele dizia assim: quando eu entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário face a face com o Senhor, contemplo o teu semblante e vejo toda a tua glória. Posso só me curvar e dizer: és um Deus tão assombroso, és um Deus tão amoroso. Abba Pai, Paizinho. O temor do Senhor. Eu brinco, eu sou um homem livre, eu amo ser isso. Tento não ser um homem religioso. Luto para não ser um homem religioso. Mas uma das minhas maiores lutas sempre foi: eu preciso ser constante. Pastor Nonato diz uma frase aqui básica, que toda ovelha conhece ele: existe uma geração que nem nasceu, que depende da sua fé de hoje, da sua constância hoje, da sua vida hoje, da sua luta hoje. Tem gente que precisa do seu posicionamento hoje. E pastor, como é que eu faço para ser constante? Eu recebo essa pergunta direto: pastor, eu começo uma academia, eu não termino. Eu começo a ler um livro, eu não termino. Eu começo a fazer uma dieta, eu não termino. Como é que você faz para ser constante? Matando a minha carne todos os dias. Matando a nossa carne todos os dias. Tem muita gente que diz assim: o pastor ora 3 vezes ao dia, ou o pastor ora de joelho, ou o pastor ora em pé, ou o pastor ora. Irmão, se ele está orando, não importa se de joelho, se em pé, se deitado, deixa que ele ore. A Bíblia diz que quando saiu o decreto, Daniel fazia aquilo que era de costume. O que é que Daniel fazia de costume, irmão? Ele orava. Para a nossa geração tinha algo religioso. Ele virava para a porta de um templo, né? Para a porta que virava virada, e eles oravam. Hoje, os muçulmanos, eles fazem a mesma coisa.
Você vai no aeroporto, na África, e eu vi isso. Alguns andam com aqueles tapetes, de tapete, né? Um tapetezinho, uma esteira. E aonde eles estão? Ramadã, o nome? Eles param. Alá, não sei o que mais lá. E eles estão lá. Alguns radicais, que são os mais fervorosos, eles têm a testa marcada de tanto. Eu vejo alguns crentes que tem Deus, o Jeová, o Deus verdadeiro. Pastor, e um dia eu encontrei uma pessoa no supermercado, e aí ela falou assim: pastor, ora por mim, que eu estou precisando muito. E aí eu lembro de quem? Do pastor Raimundo Nonato de Oliveira Lopes. Meu filho, se alguém pediu para você orar, não dê um migué dizendo eu vou orar em casa, porque você não vai orar e você se torna um mentiroso. Quantos aqui já caiu na mentira? Seja verdadeiro. Quem aqui já caiu na mentira? Aí não, eu não caio. Já caiu na mentira. Não, eu vou orar por ti. Eu estou com um amigo meu que está com a esposa na UTI. Já que eu termino essa primeira parte da oração. Eu estou com um amigo meu que está na UTI. E ele pediu, ele está com a esposa na UTI. A mulher teve o filho, não podia ter filho. Teve o filho, um milagre, Lucas, o nome do menino. E aí, ele me manda mensagem todos os dias. E aí eu falei para ele: cara, quando tu tiver um tempo, me liga que eu vou orar por você. Irmão, eu estava na academia. E ele me ligou. Eu estava puxando ferro. E ele me ligou e eu falei: misericórdia, é o Bruno. Aí o que foi que eu fiz? Eu saí para um lugar no meio do nada, da academia da Polié. E eu comecei a orar por ele. E dizer: Senhor, o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos está aqui e está naquela UTI agora. Senhor, o vento do Espírito sopre sobre aquela UTI agora. E eu com fé, irmão, eu pensava que eu ia sapatear na academia. Senhor, e eu oro agora na autoridade do nome de Jesus. Ontem eu estava no açaí, irmãos. E eu lembrei de orar por ele, vi uma pessoa que parecia com ele. Eu falei na minha mente: Senhor, visita agora o Bruno na autoridade do nome de Jesus. Visita ele. Irmãos, eu terminei de orar, ele me manda uma mensagem dizendo: pastor Joane, que me chama de Negão, antigo. Negão, Deus operou um milagre. A minha esposa saiu da UTI. Ela saiu da UTI. Cara, eu estou muito feliz. E falou: continua orando, porque ela está em observação para que nenhuma bactéria. Eu falei: eu estou orando por ti. Eu acabei de ver uma pessoa que parecia contigo e eu orei dentro do açaí. Eu estava malhando esses dias, uma mulher que eu nunca vi. Fiquei até assim: se minha mulher chegar aqui, ela vai achar alguma coisa. E eu cheguei e ela disse assim, eu estava todo suado. Ela falou assim: pastor, e eu não sei quem é essa mulher, eu não conheço, eu vejo ela lá direto. E ela falou assim: você pode orar por mim. Eu estou com um irmão que eu vim buscar o exame dele. Acabei de descobrir que ele está com câncer. Pastor, o senhor pode orar por mim? Ele ainda não sabe o que eu vou dizer, o que eu vou fazer. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e disse: aleluia. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e disse: vamos orar sim. Procurei um crente não tinha nenhum. Falei: sou eu mesmo. Vem aqui, vamos aqui. Levei ela num lugar visível, onde ficam os armários. E comecei a orar por ela, pelo irmão dela. Senhor, visita ele agora na autoridade do nome de Jesus. Visita ele agora na autoridade do nome de Jesus. Espírito de vida, paz, tranquilidade, a paz que excede todo entendimento. Visita ele agora na autoridade do nome de Jesus.
Uma semana depois, ela chegou: pastor, compartilhei com ele está muito alegre, ele vai começar o tratamento, e Deus vai nos dar a vitória. Eu falei: vai nos dar a vitória em nome de Jesus. Estava no supermercado, a menina falou assim: pastor, ora por mim, eu estou muito ansiosa, eu vou casar. Eu falei: vamos, aqui mesmo, dentro do Mateus. Aí ela: aqui mesmo, pastor? Eu falei: aqui mesmo. Senhor Jesus, dá paz para ela. Ei, alguns aqui são agentes secretos James Bond. Nós vamos orar. Orar? E tu é crente, menino? E tu é crente, menino? Sou da Nova Aliança. Quem é teu pastor? Eu não sei o nome dele. Meu irmão, se uma ovelha chegar aqui na Nova Aliança, e se for da Aliança Jovem, e perguntar assim: tu é da Aliança Jovem? Sou. Tu não conhece o nome do teu pastor? Tu está em qual igreja, menino? Porque eu estou quase todo domingo aqui, todo sábado. Minha esposa, os líderes, alguém está pregando aqui. Seja constante. Como é que você vai fazer para ser constante? Qual é o tema de um homem que passou pelo vício? Alguém sabe me dizer? Puar só por hoje. Para os alcoólicos anônimos, eles dizem o quê? Não vou beber só por hoje. Para um viciado, é a mesma coisa. Eu vou vencer só hoje. Diga: eu vou vencer só hoje. Então, se você tem uma luta contra a pornografia, você vai vencer só hoje. Se você tem uma luta, sabe, contra qualquer pecado deste mundo, só hoje. Vou vencer só hoje. Vou vencer só hoje. Se você tem uma luta com a inconstância, eu vou vencer ela hoje. 21 dias, você começa a vencer. Em 45, se eu não me engano, você já venceu aquela batalha, porque você foi um homem constante. Então: pastor, esse ano o Isaú me ensinou a ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia todinha até o final do ano. Não vai não, é mentira. Mesmo fazendo aquele programazinho de 10 versículos, 10 capítulos por dia, não vai, porque quando chegar em Levítico tu vai parar. Sim ou não? Sim ou não, Isaú? Então, só um capítulo por dia tá bom. Só um capítulo por dia. Meditarei na tua palavra dia e noite para não pecar contra ti. Meditarei. O que é meditar? Eu vou meditar, eu vou parar, eu vou tirar tempo, eu vou estudar, eu vou ficar. Assim você vai vencer na inconstância. Eu vou orar hoje 10 minutos, só 10 minutos. Eu vou desligar o celular, eu vou botar o celular lá fora, eu vou fazer uma listazinha, comprar o acetona. Eu postei um vídeo esses dias, alguém já passou por isso, né? A mãe mandou comprar mandou comprar cebola e você chegou com tomate em casa. Anota, meu irmão. Eu tenho que comprar tomate, eu tenho que comprar papel higiênico. O cúmulo, e eu vou falar aqui, Brunão, faltar sal dentro de casa. Já faltou sal na minha casa. Eu falei: amor, se alguém chegar aqui e dizer faltou sal em casa, pode entrar pode orar. Faz a lista, pelo amor de Deus. Senhor, eu vou botar aqui, comprar o sal, comprar a fralda do menino, abastecer o carro, senão ele vai ficar no prego no meio da rua. Coloca lá e comece a orar. Comece a orar. Jesus, visita. Jesus, eu quero me relacionar contigo. Jesus, se você não sabe orar, canta essa música. Qual a beleza que há em ti, que eu ainda não vi. Revela. Eu quero saber o que esses caras cantam. Eu quero ver. Porque assim você vai gerando constância na sua caminhada. Irmãos, eu jogo bola. Eu sou um homem atleta, vamos dizer. Só não sei nadar. Consigo nadar para mim não morrer. Mas salvar outra pessoa eu não consigo, eu acho.
Eu fui correr a primeira vez na minha vida. Eu jogo bola, jogava no estádio, corri um estádio de uma ponta a outra. Na pandemia, não pode sair, lockdown. Eu falei, eu vou ficar doido em casa. Eu preciso fazer algo. Botei um tênis. Fui na Beira-Rio. Eu falei, hoje eu vou correr. Hoje eu vou virar, como é o nome dos caras que correm a maratona, Usain Bolt. Vou virar aquele moreninho, não sei o que, Machado do Brasil. E aí, comecei a correr. E eu achei que estava abafando, porque não tinha relógio, não tinha nada. Irmãos, eu acho que eu não tinha corrido meio quilômetro. Estava morto, todo quebrado. Passei uma semana de dor, uma semana no corpo doído. Eu falei, rapaz, eu achava que eu era atleta. Corro num campo de futebol. Jogo bola, faço gols bonitos. Eu sou igual o Dodô, o artilheiro dos gols bonitos. E eu comecei a correr. Comecei a correr 1 quilômetro. Comecei a correr 2 quilômetros. Comecei a correr 3 quilômetros. Comecei a correr 4 quilômetros. Comecei a correr 5 quilômetros. Um dia, o pastor Lucas americano começou a me desafiar e dizendo, tu é fraco, hoje eu fiz 6 quilômetros e tal. E eu falei, o pastor Lucas americano fez 6 quilômetros, ele não consegue nem andar direito. Entrei em crise. E eu pela motivação da raiva, eu falei, não é possível. Se o pastor Lucas americano já correu 8 quilômetros, 6 quilômetros hoje, postou na rede social, me marcou, hoje eu vou mostrar para ele. Botei o tênis, cheguei cansado de casa, saí correndo de casa, lá no nem a Sailândia, nem Imperatriz. E saí correndo, naquelas ruas, cheias de buraco, aleluia. Não posso falar do meu prefeito. Vamos lá. Comecei a correr. E vim. Cheguei nos 50 bis. Fui até Alagoas. Voltei. Cheguei em casa. Olhei. Todo dolorido. Parece que eu tinha quebrado uma costela. Faltando ar. E eu olhei. Eu tinha ganhado um relógio da Mi Band, né? Da Xiaomi. E eu tinha marcado. E lá estava 8 não sei o que lá. E eu achei que estava abafando. Aí um amigo meu que me deu o relógio falou assim, rapaz, o senhor correu 12 quilômetros hoje. Eu falei, quanto? 12. Pela motivação errada, eu corri 12 quilômetros. Mas eu corri. Depois que eu corri 12 quilômetros, a minha mente assimilou que eu poderia correr 12 quilômetros. Eu já fui em João Lisboa, voltei. Voltei de novo nesse mesmo trecho. Já fui na Beira-Rio e fui desafiando para chegar aos 14. Por quê? Porque eu comecei a ser constante em 30, em 1 quilômetro, em 2 quilômetros. É sua caminhada, meu irmão, com Cristo, sabe, hoje começa com 10 minutos, amanhã com 20, sabe, você vai vencendo, e você vai ser constante na sua vida de oração, na sua vida de leitura, sabe, estou com vontade de desistir, estou cansado, já pregamos aqui várias vezes, está cansado, não desista, descanse. Já pregamos aqui várias vezes. Você está cansado talvez da vida, está cansado talvez da sua mãe, algumas vezes no teu ouvido mandando tu trabalhar. Aprenda a descansar e procurar um trabalho também. Aprenda a caminhar. Aprenda pelo amor de Deus. Você está com sede. E você vai começando a orar. Você vai começando a caminhar. Você vai começando a fazer coisas básicas do teu dia a dia. Sabe qual é a coisa para quem do mundo do futebol? Quando eu jogo com um adolescente, com meninos mais novos, que ele começa a pegar a bola, ele quer ser o Neymar, ele quer ser o Mbappé sozinho. O que é que nós falamos para ele, Daniel? Ei, jogador, só arroz com feijão. Só arroz com feijão. Faz o básico.
A gente quer inventar demais. A gente quer pintar o set demais. Faz o básico. Qual é o básico? Qual é o básico? É o arroz com feijão. Pastor Jeremias, ele diz isso. Ele fala assim: hoje a nossa geração, eles são amigos dos famosos. Já ouviu falar? A nossa geração, você conhece o Paulo Borges? É meu amigo. É mesmo? Você conhece o Canta? Você conhece o Alê? É o Alê. Quem é Alê, meu? São homens de Deus. E eu não estou dizendo para você não ouvir ou não escutar. Você conhece o Kivites? Você conhece? Olha aqui. Quem vai te enterrar, se você morrer, vai ser o pastor Joane. Diga assim: eu não vou morrer agora. Aleluia. Mas sabe, quem vai celebrar teu casamento é o pastor Joane. Quem vai te discipular é a pastora Ana Carolina, o pastor Raimundo Nato, até ficar velhinho. Eu vejo a alegria do nosso pastor em consagrar uma criança, sabe? Tem mães que chegam aqui e dizem assim: eu quero que o meu pastor consagre. Aí o pastor Raimundo Nato vem e ele gosta, ele ama fazer aquilo ali. Cara, isso é maravilhoso. A gente fala aqui de vida na vida. Eu não estou dizendo para você, eu não sou um pastor ciumento. Você pode se alimentar em vários pastos aí, amém? Mas é aqui que tu fica gordinho. É aqui que você vai para dentro de um discipulado face to face. Porque não tem como o pastor do YouTube entrar em contato contigo e fazer um discipulado. Seja constante. Seja constante, diga: eu serei constante. Meu nome é Constância. Segunda Tessalonicenses 3:5. Ora, o Senhor conduza o vosso coração no amor do Senhor, no amor de Deus e a constância de Cristo. 1 Timóteo 6, versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Fuja da imoralidade sexual, fuja da impureza, fuja, sabe, das coisas que atrapalham a sua caminhada, sabe, e segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, segue o amor, segue a constância, segue a mansidão. A gente quer muita coisa, e muitas vezes não sabemos o que queremos. Segue pelo menos essas coisinhas aqui, o arrozinho com feijão, a piedade, segue a constância, segue o amor, segue a mansidão. Por quê? Porque tem muita gente orando e pedindo coisas ao Senhor e não tem recebido porque tem pedido mal. A Bíblia diz isso, sim ou não? Sim ou não? E você sabia, e eu estou encerrando já, você sabia que muitas vezes nós não recebemos algo de Deus? A Bíblia diz isso, porque nós não sabemos pedir, pedimos mal. E outra coisa, Deus, Ele não entrega nada a quem tem um coração inconstante. Você sabia? Vocês estão comigo? Deus não entrega nada. Deus não entrega nada a quem tem um coração inconstante. Abra a tua Bíblia em Tiago. Tiago 1, de 5 a 8.
Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improsperar. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que é dúvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre e constante em todos os seus caminhos. Deus não entrega. Deus não vai entregar a quem tem um coração inconstante. Mas se você ler esse texto lá mais embaixo, ele vai dizer assim: mas porém aquele que perseverar, que ser constante, receberá do Senhor a sua recompensa. E sabe de uma coisa maravilhosa do nosso Deus? Hebreus 11, versículo 6, e eu não vou ler. Que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é doador, Ele entrega. Fique em pé.